Ei turma, bom dia, tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Vamos reiniciar nossa jornada pelo maravilhoso mundo do direito penal? Aposto que já estão cansados de me ver, né? Todo santo dia. Muito bem, meu povo. Na aula passada, nós encerramos o estudo da conduta típica. Então, vimos a conduta típica com todos os seus elementos constitutivos: ação, omissão, dolo, culpa, resultado, nexo e todos os demais elementos típicos, elementos objetivos, subjetivos e normativos. Encerrado o estudo da conduta típica, nós vamos iniciar, vejam aí na tela, o estudo da ilicitude penal. E nessa primeira parte do nosso estudo, vamos traçar algumas notas introdutórias e vamos verificar a primeira hipótese de exclusão da ilicitude, que seria a legítima defesa. Não necessariamente na ordem do código, mas na ordem que eu considero que seja mais didático, que permita uma maior absorção por parte de vocês. Bom, muito bem, vamos fazer aquela recordação de sempre. De todas as nossas aulas. Vejam só, está aí na tela a nossa concepção tripartida de crime. O conceito analítico de crime com seus três elementos constitutivos: conduta típica, conduta ilícita, conduta culpável. Já superamos a conduta típica e agora temos que estudar a conduta ilícita. Na conduta ilícita vamos enfrentar as chamadas causas de justificação ou excludentes de ilicitude ou excludentes de criminalidade. E vamos estudar o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito e o consentimento do ofendido. Bom, muito bem. Aqui está a conduta ilícita com as suas causas de justificação. O que seria a ilicitude penal? Por ilicitude penal, entendam a contrariedade da conduta típica e realizada pelo agente a todo o ordenamento jurídico. Nós temos que verificar, neste momento do estudo da ilicitude, se aquela conduta típica, porque a conduta já é típica, nós já superamos a tipicidade, se aquela conduta típica ela é ou não contrária à ordem jurídica constituída. Isso significa dizer que, apesar de nós termos uma determinada conduta típica, eventualmente aquela conduta típica ela pode ser autorizada pelo direito. Então, dentro daquela sequência lógica do estudo da teoria do crime, nós vimos a tipicidade e, uma vez aferida a tipicidade no caso concreto, nós vamos pegar essa conduta e vamos colocá-la em confronto com a ordem jurídica para verificar se essa conduta típica ela é ou não contrária a esse ordenamento. Então, por ilicitude penal, se quiser anotar um conceito, é a contrariedade da conduta típica ao ordenamento jurídico como um todo, a totalidade do ordenamento jurídico. Percebam que existe uma íntima relação da ilicitude com a tipicidade. A ilicitude penal, ao contrário da tipicidade, ao contrário da culpabilidade, ela não possui elementos constitutivos. Como assim? Todos os elementos que constituem a ilicitude penal, que definem a ilicitude penal, que delimitam a ilicitude penal, são encontrados na própria tipicidade. Em outras palavras, por que uma conduta é ilícita? Simplesmente porque ela é típica. Uai, então, a partir do momento que eu aferi a tipicidade, eu tenho que aferir a ilicitude? Não. A conduta é ilícita a partir do momento que é típica, desde que ela não tenha sido amparada por uma causa de justificação, por uma causa que a torne permitida pelo direito, por uma causa que a torne lícita. Então, quando nós enfrentamos o estudo da ilicitude penal, partimos do pressuposto de que, como a tipicidade é que determina a existência da ilicitude e que delimita a própria existência da ilicitude penal,
nós poderíamos tratar a tipicidade como um indício de ilicitude, uma fumaça de ilicitude. Então, a partir do momento que você, no caso concreto, você se deparou com uma conduta típica, há uma grande hipótese, uma grande probabilidade, melhor dizendo, dessa conduta típica ser também ilícita e formar aquilo que naquele quadro inicial, vamos voltar aqui um pouquinho para aquele quadro inicial, que naquele quadro inicial eu coloquei como injusto penal. Então vejam, a partir do momento que eu tenho a conduta típica, com todos os seus elementos, a ação, a omissão, o resultado, nexo, a tipicidade propriamente dita, eu tenho um forte cheiro de ilicitude. Eu tenho uma fumaça de ilicitude. Eu tenho indícios muito concretos de ilicitude penal. E se a ilicitude penal se confirmar, se aquela conduta típica for contrária ao ordenamento jurídico como um todo, eu formo o injusto penal que está aí no quadro de vocês. O que vai fazer com que a conduta típica deixe de ser ilícita? A presença de uma causa de justificação. Então, no estudo da ilicitude, o que nós fazemos basicamente é verificar se há ou não alguma causa que justifique a conduta típica praticada pelo agente. Percebam, olhem para a tela, a ilicitude não possui elementos. Da mesma forma que a conduta típica, olhem para a conduta típica, olhem para a culpabilidade lá embaixo. Ali nós temos os elementos, tanto da tipicidade como da culpabilidade. Na ilicitude, não. Na ilicitude, nós vamos fazer uma análise a contrário senso. Nós vamos verificar que a presença de uma das 5 causas de justificação, uma delas, estando presente, a conduta deixa de ser ilícita. A ausência das 5 faz com que a conduta típica seja ilícita, que a tipicidade confirme a ilicitude, que aquele cheiro efetivamente se transforme em matéria, se transforme em ilicitude penal. Ok? Então, a tipicidade e a ilicitude mantêm laços praticamente fraternais. Tanto que, na minha opinião, mas essa não é a opinião majoritária, é tema da minha dissertação de mestrado, eu trabalho justamente nessa relação de tipicidade com ilicitude para chegar à conclusão, a minha conclusão é de que essas duas hipóteses, esses dois elementos, formam, na verdade, um único elemento. Para mim, a tipicidade e a ilicitude formam um elemento único e de crime, para mim, é conduta típica e culpável. Mas essa é uma história para vocês enfrentarem lá na frente, quando vocês estiverem fazendo uma pós-graduação, um lato sensu, um mestrado, um doutorado. Aí vocês estudam com mais profundidade as várias teorias que tentam definir essas relações entre ilicitude e tipicidade. Por ora, para a doutrina que nós estamos adotando, que é amplamente majoritária, são dois elementos distintos. Tipicidade é indício, é fumaça de ilicitude penal. E a ilicitude penal, então, vai se confirmar ou não ante a presença ou a ausência das chamadas causas de justificação. Essas causas de justificação estão, em sua maioria, no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 enumera 4 das 5 causas de justificação e tem uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido, uma causa que não está legislada, mas está doutrinada e é adotada pela nossa jurisprudência. Como eu disse para vocês no início da aula, para deixar a nossa aula mais didática, ou, mais do que isso, deixar nosso conteúdo programático um pouco mais didático, vamos começar o estudo das causas de justificação por aquela que é a mais comum, a que mais acontece no dia a dia, é a que é mais utilizada nos tribunais, nas teses defensivas, e que, na minha opinião, é a mais fácil de se compreender, que é a legítima defesa. Legítima defesa que tem sua previsão normativa, sua previsão legal no artigo 25 do Código Penal. Artigo 25 que inclusive sofreu uma alteração recente, uma alteração no final do ano de 2019. O que está previsto no caput do artigo 25 do Código? É bom que vocês estejam com o código em mãos, senão dê uma olhadinha aí para o quadro. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Aqui está a legítima defesa com todos os seus elementos constitutivos. Qual que foi a novidade trazida no final de 2019? O pacote anticrime do falecido, né, do ex-ministro de Justiça, inseriu esse parágrafo único. Esse parágrafo único não existia no artigo 25 do Código. E ele traz a seguinte redação: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Carinhosamente, esse parágrafo único passou a ser chamado de legítima defesa policial. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho para frente. Bom, muito bem, vamos voltar ao caput. É o caput que nos interessa neste momento. O caput do dispositivo traz todos os elementos, ou requisitos, se vocês preferirem, para que esta causa de justificação aconteça no caso concreto e torne lícita uma conduta típica. Tornando-a lícita, por óbvio, o fato deixa de ser criminoso. Na verdade, nós podíamos até dar uma olhadinha no artigo 23, né, do Código Penal. Eu fui direto no 25, mas vocês não leram o artigo 23, vamos dar uma olhadinha aqui no 23, olha, até vocês ficarem tontos. Artigo 23 do Código Penal, e você já percebe muito bem a força da redação do dispositivo. Olhem aqui o artigo 23. O nome jurídico do artigo 23 é exclusão da ilicitude. E aí vem, não há crime quando o agente pratica o fato. Por que não há crime? Porque o crime é composto por 3 elementos essenciais: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Quando o agente pratica conduta amparado por uma causa de justificação, ou como diz o dispositivo, exclusão de ilicitude, na exclusão de ilicitude, o segundo elemento do crime desaparece, consequentemente o fato deixa de ser criminoso. Então, não há crime quando o agente atua amparado por uma causa de justificação, não há crime quando o agente atua amparado pela legítima defesa por ausência de ilicitude, que é o segundo elemento, um dos elementos indispensáveis e indissociáveis do conceito de crime. Vamos destrinchar esses elementos ou esses requisitos da legítima defesa. Vejam só, eu coloquei uma ordem um pouco diferente da ordem do dispositivo, justamente para ficar um pouco mais didático. Vejam só, atua em legítima defesa quem pratica uma conduta típica para repelir uma agressão injusta. Então, para repelir uma agressão, para me defender de uma agressão injusta, como diz o Código, eu pratico uma conduta típica. Compreenderam? Então, a conduta típica realizada pelo agente teve um propósito por trás, que era o propósito de defesa. Com aquela conduta típica praticada pelo agente, eu repeli uma agressão. Agressão injusta, segundo o artigo 25 do Código Penal. E eu já coloquei aí na tela para vocês. Anotem. Agressão injusta é igual a agressão ilícita. O que é uma agressão ilícita? Dei 2 passos para trás. O que é uma agressão ilícita? Vamos voltar aqui. O que é uma agressão ilícita? O que é uma conduta típica e ilícita? É uma conduta não amparada por uma das 5 causas de justificação. Isso quer dizer que age em legítima defesa aquele agente que pratica uma conduta típica contra uma outra conduta que não esteja amparada por uma das 5 causas de justificação. E daí você já chega a uma conclusão lógica. E nunca mais se esqueçam disso. Não cabe legítima defesa contra quem quer que esteja atuando amparado por qualquer uma das 5 causas de justificação. Não cabe legítima defesa contra quem esteja em legítima defesa. Não cabe legítima defesa contra quem esteja em estado de necessidade.
Não cabe legítima defesa contra quem esteja em estrito cumprimento de dever legal. Imaginem só, um policial militar dá uma voz de prisão em flagrante delito, você dá uma voadora do policial alegando legítima defesa. Mas que isso? Não cabe legítima defesa contra quem esteja no exercício regular de direito e não cabe legítima defesa contra quem esteja atuando amparado pelo consentimento do ofendido. Então não cabe legítima defesa contra quem esteja praticando uma conduta lícita, apesar de típica. Ok? Então anotem aí no quadro de vocês. Onde está escrito injusta, puxe uma setinha e coloquem ilícita. Ilícita significa não amparada por qualquer uma das 5 causas de justificação. É exatamente o que nós estamos estudando. A conduta tem que ser ilícita, não pode ser lícita. A que deu origem à legítima defesa. Mas essa agressão injusta, ela tem que ser atual ou iminente. Ou seja, está aí na tela. Ela tem que estar ocorrendo ou tem que estar prestes a ocorrer. Eu não preciso esperar que o agente realize disparos de arma de fogo em minha direção para que eu possa reagir em legítima defesa. O cidadão levou a mão à cintura para sacar a arma de fogo, eu já passo o fogo nele. Por quê? Porque eu estou diante de uma agressão iminente. Uma agressão que está prestes a ocorrer. Eu não preciso ser agredido, mesmo porque se eu for agredido, pode ser que eu nem tenha a oportunidade de reagir em legítima defesa. Dependendo do tipo de agressão, eu já parti dessa para melhor. Então, há 2 critérios temporais para que eu possa atuar em legítima defesa. A agressão injusta deve estar ocorrendo ou ela tem que estar prestes a ocorrer. O que significa dizer que não há legítima defesa antecipada nem legítima defesa retardada. O cidadão me ameaçou. O que eu faço? Mato em legítima defesa. Mas peraí. Mas ele chegou a iniciar uma agressão? Ou estava prestes a te agredir? Não. Ele me mandou uma carta. E aí, na primeira vez que eu passei na frente dele, eu mandei ele para o inferno. Poxa. Essa é uma legítima defesa antecipada. Eu não posso me antecipar. Se eu receber uma carta ameaçadora, eu comunico à polícia. Eu não posso simplesmente falar assim, esse cara vai me matar um dia. Então, por ele pretender me matar um dia, eu já vou atuar antecipadamente em legítima defesa. Não pode. Por quê? Porque isso fere o critério temporal estabelecido pelo artigo 25 do Código. E da mesma forma, a legítima defesa não pode ser retardada. Olha, o cidadão me agrediu. O que eu fiz? Levantei, balancei a poeira, fui para casa, tomei um banho, comi alguma coisa, fui no meu armário, peguei a arma de fogo, municiei, saí de casa, fui até a casa do agressor, cheguei na casa do agressor, mandei o agressor para o inferno. Isso não é legítima defesa, isso é vingança. Veja, não há esse requisito temporal da atualidade ou da iminência da ocorrência da agressão. Então eu não posso nem me antecipar, nem demorar para reagir, porque senão já não haverá mais legítima defesa. Ok? Muito bem. Além da ilicitude da agressão e do critério temporal que deve ser observado, essa agressão ela tem que atingir um direito meu ou o direito de uma terceira pessoa. E daí vem uma singela classificação da legítima defesa, vejam, está na tela, em legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro. Então eu posso tanto atuar em legítima defesa minha, em legítima defesa própria, como eu posso atuar na legítima defesa do meu filho, na legítima defesa da minha mulher, na legítima defesa do meu pai, na legítima defesa do meu irmão, na legítima defesa de um amigo, na legítima defesa de um ilustre desconhecido. Acontece demais em atuação policial. Muitas vezes a força policial ela atua na legítima defesa de uma terceira pessoa. Não é isso? Imagine um atirador de elite devidamente posicionado, acompanhando a atuação policial na contenção
de um sequestro, de um roubo com reféns, e em determinado momento, por ordem do comando, ou por perceber que é o momento adequado para tanto, aquele atirador de elite faz um disparo de arma de fogo que atinge o sequestrador, matando-o ou não, mas libertando os reféns. Aquele atirador atuou em legítima defesa. Havia uma agressão ilícita, a agressão era atual, era a direitos de terceiros, e por isso a legítima defesa é de terceiros, e nós vamos ver que os demais requisitos também estão presentes no caso concreto. Agora, é interessante que percebam que o artigo 25 do Código Penal ele não estabelece qual direito ou quais direitos são passíveis de proteção pela legítima defesa. Porque a legítima defesa, percebam, é uma forma de autotutela. E essa autotutela, ela tem limite? Ou qualquer bem jurídico pode ser por ela protegido? O Código não faz qualquer ressalva. Então eu posso proteger a vida, eu posso proteger a minha integridade física, eu posso proteger o patrimônio. Então vejam só, você está dentro da sua casa, no meio da madrugada você escuta um barulho vindo do quintal. Você tem um sensor de presença em cima do muro, o sensor disparou, alguém passou por cima do muro, você chega na janela e observa um vulto em cima do muro. O que você faz neste momento? Manda o vulto para o inferno. Você está em legítima defesa. Ah, mas ele não está dentro da minha casa ainda. A agressão é atual ou iminente. Na minha opinião, a agressão já está ocorrendo. Eu não sei exatamente ainda qual tipo de agressão, porque ele não entrou, ele não partiu para cima, ele não tentou roubar, sequestrar, violentar, matar. Mas a partir do momento que ele trepou em cima do muro e está prestes a pular, já iniciou a agressão. Há uma agressão atual, obviamente que o cidadão trepado em cima do seu muro no meio da madrugada, essa agressão é ilícita, é um direito seu que está sendo atingido, que é o seu patrimônio, é um bem jurídico extremamente importante, e você vai usar os meios necessários de forma moderada para repelir aquela agressão. Ah, mas atingindo no meio da testa, o cidadão caiu mortinho da Silva. Perfeitamente. Você atuou em legítima defesa. Ok? Muito bem. Para eu trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo Código, ao repelir essa agressão injusta, atual ou iminente, a direito meu ou de terceiro, eu tenho que utilizar dos meios necessários para a repulsa. O que seriam meios necessários? Está aí na tela. Meios necessários são meios disponíveis. Aqueles meios que estão ao alcance das mãos. Eu gosto muito de dar um exemplo. Certa vez, uma guarnição da Polícia Militar entrou num aglomerado atrás de um traficante de drogas e seus asseclas. Uma parte da operação entrou pela parte mais alta do aglomerado, uma parte da operação entrou pela parte mais baixa. Um cidadão, traficante de drogas, saiu pulando de casa em casa, pulando mesmo, ele foi pulando de telhado em telhado, fugindo. Ele era um traficante renomado e procurado pela polícia, até o momento que ele pulou dentro de um beco. No que ele pulou num beco, ele caiu de frente para um policial militar. 2 metros de distância do policial militar. Ele estava com a arma em punho e caiu, viu o policial, passou fogo no policial. O policial militar estava com uma escopeta na mão. O que esse policial fez? Partiu o moço em 3 pedaços. Esse policial militar atuou em legítima defesa? Claro. Houve uma agressão injusta, ilícita, atual. Ele tinha acabado de sofrer um disparo, e antes que sofresse o segundo disparo, ele reagiu ao direito dele, foi uma agressão à própria vida, e ele usou do meio disponível. Ou será que ele falou o seguinte: ô traficante, espera só um minutinho que eu vou dar um pulo ali na viatura e vou buscar um outro armamento. O que você está usando mesmo? É um 38? Vou lá buscar um 38. Então, tá? Espera só um tiquinho. Não é? É claro que não. É o que está ao alcance das mãos.
Agora, nós temos que tomar muito cuidado quando mais de um meio está ao alcance das mãos. Pense nesse policial militar. Pense num policial militar que está numa ocorrência e aí tem uma turba de arruaceiros e há uma abordagem. Imagine aqueles movimentos de protestos em 2013, ou imagine uma turma tentando entrar no estádio de futebol, tentando invadir o estádio de futebol, porque acabaram os ingressos, ou alguma coisa nesse sentido. E aí a polícia militar está ali naquele trabalho de contenção daquela turba. E aí tem um que está mais exaltado e está ameaçando pular o gradil, partir para cima da guarnição. E aí aquele policial vai ter que conter aquele agressor. Ele olha para a sua estrutura e percebe que ele tem uma arma de fogo, que ele tem uma pistola de choque elétrico, ele tem um spray de pimenta, ele tem uma tonfa, ou ele tem um bastão de madeira, ou ele tem um cacetete. Aí, neste momento, ele tem que ter um discernimento de perceber qual desses meios disponíveis é suficiente para conter a agressão. Então, se eu tenho mais de um meio disponível, eu tenho que utilizar aquele que é suficiente. Se eu utilizar um que é mais lesivo do que o que era o suficiente, haverá excesso na minha legítima defesa. E havendo excesso, o excesso deverá ser punido. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 tem um parágrafo único. Vejam lá no parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, então, na verdade, esse parágrafo único se aplica para qualquer uma das hipóteses de causa de justificação, responderá pelo excesso doloso ou excesso culposo. Eu ainda vou falar um pouquinho do excesso daqui para frente. Mas se eu tenho diversos meios disponíveis e eu uso um meio mais lesivo, eu uso um meio letal quando o meio não letal era suficiente para conter a agressão, cai a legítima defesa e eu respondo pelo ilícito penal. Eu respondo pela conduta típica e ilícita. Vamos ver, obviamente, se há culpabilidade. Ok? Por fim, uso moderado dos meios. Então, o meio disponível tem que ser usado de forma moderada. E a moderação está intimamente ligada à necessidade. Que é necessário e suficiente para conter a agressão. Então, o único meio disponível era a arma de fogo. Ok, não tem problema. Eu vou utilizar essa arma de fogo para conter a agressão até o limite daquilo que seja suficiente para conter a agressão. E olha, quando vocês pensam em legítima defesa com uso de arma de fogo, não se iludam pela quantidade de tiros. Eu posso ter excesso em legítima defesa com 2 disparos de arma de fogo. Em compensação, eu já defendi um cidadão que deu 7 tiros na vítima. E a vítima parecia um Robocop. A vítima tomava um tiro e continuava tirando em direção ao meu cliente, tomava um segundo tiro e continuava disparando em direção ao meu cliente. A vítima só caiu no 7º disparo. É claro que não foi pum, pum, pum. Foi pum, 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 pum. No 7º, ela caiu. É interessante que ela portava a arma com a mão esquerda. A vítima portava a arma com a mão esquerda. 6 disparos pegaram na região do tórax ou do braço esquerdo. O 7º pegou no meio da testa. Eu estou partindo do pressuposto que esse seja o 7º. Estou partindo do pressuposto que a vítima não tenha levado um tiro na testa e tenha continuado atirando. O 7º pegou na testa e interrompeu a agressão. Houve mais algum disparo de arma de fogo em direção à vítima depois que ela tombou, já ali estribuchando, prestes a morrer? Não. Então, o meio utilizado, que foi a arma de fogo, que era o único meio disponível para repelir aquela agressão injusta, atual, a direito do meu cliente, foi utilizada de forma moderada. Agora, pense na seguinte hipótese.
Tício fez um disparo de arma de fogo em direção a Mévio. Esse disparo de arma de fogo acertou Mévio ou não acertou Mévio, mas Mévio reagiu em legítima defesa. Fez um disparo de arma de fogo em direção a Tício. Acertou Tício desarmando-o. Tício caiu lá estribuchado. O que Mévio fez? Foi em direção a Tício. E puf, realizou um segundo disparo de arma de fogo, eliminando-o, executando. Há legítima defesa? Não, há excesso. Porque esse segundo disparo, ele não era necessário. O primeiro disparo foi suficiente para conter a agressão. Ah, mas eu não podia deixar a vítima viva. Aí isso é um outro problema. Aí foi a escolha que você fez. Mas a partir daquele momento em que ela estava desarmada, ferida, estribuchando, e já não mais representava um perigo para Mévio, o segundo disparo, ou o terceiro, ou quarto, ou quinto, já não era mais necessário. Não sendo necessário o uso do meio. O meio sim era necessário, porque era o meio disponível. O uso do meio foi imoderado. Então, seja pela escolha do meio, dentre os meios disponíveis, eu escolhi um meio que não era um meio necessário. Havia outros meios menos lesivos que seriam suficientes para conter a agressão injusta. Seja pelo uso imoderado do meio escolhido, haverá excesso. E vamos voltar para o artigo 23. Vamos voltar aqui para o parágrafo único do artigo 23. O que está previsto no parágrafo único? O agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Porque é claro que numa situação como essa de agressão, pode ser que eu me exceda, seja na escolha do meio, seja no uso do meio, porque eu perdi a cabeça mesmo. A adrenalina foi lá na tampa, eu não consegui me controlar e acabei, ao invés de puxar o gatilho uma vez, puxei duas, puxei três, puxei quatro, mão nervosa. Eu estava totalmente fora do meu estado normal, e por estar fora do meu estado normal, eu acabei exagerando na reação. Pode acontecer. Pode acontecer, e às vezes um laudo médico, um laudo psiquiátrico, trabalha realmente esse elemento de prova que eu preciso para demonstrar que, apesar de ter havido excesso, esse excesso não foi com consciência e vontade, que são os elementos necessários para que haja uma conduta dolosa. Pode ter sido culposo, pode ter sido falta de cuidado, às vezes até a falta da experiência necessária para o manuseio daquele armamento que foi utilizado na legítima defesa. Então eu trabalho a hipótese de crime culposo, porque a gente responderá pelo excesso. Então, se houve excesso culposo, o agente responde pelo resultado por culpa. Então, se eu repeli uma agressão injusta à minha vida com um emprego de arma de fogo, matei a vítima com excesso culposo, eu respondo pelo homicídio culposo, pela falta de cuidado no momento em que eu atuei em legítima defesa. Agora, naquele exemplo do Mévio, que atingiu Tício, Tício caiu, estava desarmado, a arma estava distante, a arma caiu longe, estava ali estribuchando. E Mévio foi lá, botou a arma na cabeça dele e atirou de novo. Aí eu tenho, obviamente, o excesso doloso. Ele teve a consciência e a vontade de matar Tício. Aí ele responde pelo crime doloso. Que crime doloso? Homicídio. Ah, mas ele atuou em legítima defesa. Até determinado ponto. Porque a partir do momento que eu extrapolo os limites da legítima defesa, seja em relação à injustiça da agressão, seja em relação ao critério temporal da agressão, seja em relação à escolha do meio ou no uso imoderado dos meios, eu estou extrapolando os limites estabelecidos pelo artigo 25 do Código Penal. E se eu extrapolo os limites estabelecidos, a legítima defesa cai. Como cairá qualquer causa de justificação caso seja extrapolado os seus limites de ocorrência? Então, extrapolei os limites, ou seja, atuei fora desses requisitos
esses 5 requisitos estabelecidos pelo artigo 23 do Código Penal, eu não atuo mais em legítima defesa e, consequentemente, o fato passa a ser criminoso. E o agente responde pelo crime dolosa ou culposamente nos termos do artigo 23, parágrafo único do nosso Código Penal. Ok? Vocês devem estar olhando assim, curiosos para a tela. Eu estou falando assim, peraí, excesso doloso ou culposo permite legítima defesa sucessiva? Ele deve estar se questionando, que bicho é esse? Pensem comigo. Vamos voltar ao exemplo de Tício e Mévio. Tício atirou contra Mévio, uma agressão injusta. Estavam discutindo, são desafetos. Tício resolveu matar Mévio, sacou a arma de fogo e passou tiro no Mévio. Mévio reagiu em legítima defesa. Perfeito. Havia uma agressão injusta, havia uma agressão atual, é um direito dele. O que ele tinha disponível? A arma de fogo. Perfeito. O que ele fez? Um disparo. Ótimo. Tudo certinho. Tudo dentro dos requisitos estabelecidos para a legítima defesa. Eu não extrapolei, Mévio, não extrapolou os limites da legítima defesa. Atingiu Tício. Tício cai. Desarmado, a arma cai longe dele. E ele está ali, num estágio pré-limbo, ou entre o limbo e o inferno, não sei, Dante explica isso direitinho. Estava ali. Neste momento, Mévio vai em direção a Tício para poder executá-lo. Na hora que Mévio aponta a arma para Tício, Tício tinha uma outra arma de fogo, uma segunda arma de fogo. Ou alcança aquela que não estava tão distante. E atira em direção a Mévio. E mata Mévio. Qual que é a solução jurídico-penal para essa situação? Tício cometeu crime de homicídio? Se eu perguntar para vocês na prova, neste caso, conto este caso, Tício realiza um disparo de arma de fogo contra seu desafeto Mévio com dolo de homicídio. Mévio reage dentro dos limites da legítima defesa, realizando um disparo de arma de fogo em direção a Tício. Tício cai, desarmado, caminhando para a morte. Mévio então decide executá-lo. Caminha em sua direção. Instantes antes de puxar o gatilho, realizando o disparo fatal, Tício alcança a arma de fogo e atira em direção a Mévio, matando-o. Aí eu pergunto para vocês, Tício cometeu o crime de homicídio? E aí, obviamente, como vocês já conhecem o iter crimes, vocês podem me responder se Tício cometeu o crime de homicídio consumado ou crime de homicídio tentado. Agora você já conhece a tentativa. O que aconteceu? Pensaram? Se estiverem assistindo a aula e quiserem mais tempo para pensar, deem pausa, porque eu não aguento. Tício cometeu um homicídio tentado. Ah, mas ele matou Mévio. É, mas quando ele matou Mévio, ele atuou em legítima defesa. Não atuou? Ele estava lá caído, ferido, estribuchando, com a arma distante, quando Mévio vai executá-lo. Há uma agressão injusta, iminente, a direito dele. Ele alcança a arma de fogo, que era o meio disponível, e realiza um único disparo em direção a Mévio, quer dizer, ele usou de forma moderada o meio disponível. Então, naquele momento que Tício estava caído, ferido, e Mévio vem para executar, Tício reagiu em legítima defesa. E matou Mévio. Maravilha. Mas por que ele vai responder pela tentativa de homicídio, então? Porque este fato ele pode ser separado em 3 partes distintas, não pode? Tício fez um primeiro disparo de arma de fogo com um dolo de homicídio. Ali ele iniciou a execução de um crime de homicídio. Por que ele não chegou à consumação? Por que ele não matou Mévio? Porque uma circunstância alheia à vontade dele o impediu de prosseguir. E que circunstância alheia à vontade de Tício foi essa? Mévio reagiu em legítima defesa e Tício foi desarmado com um disparo de arma de fogo. Por isso que ele não prosseguiu. Porque se não fosse o disparo de Mévio, ele teria prosseguido até que chegasse ao intento criminoso. Até chegar à consumação
do crime de homicídio. Então ali ele tentou e não conseguiu. Num segundo momento, Mévio reagiu em legítima defesa, ok. Mas ele se excede. Ao se exceder, ele abre as portas para a legítima defesa. Aí, nesse terceiro momento, Tício atuou em legítima defesa. Então, o que restou? Mévio morreu e com o corpo será inumada também a sua responsabilidade penal, então não me preocupo com Mévio. Qual que é a responsabilidade penal de Tício que sobreviveu nessa história? Tício iniciou a execução de um crime de homicídio e não chegou à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade no primeiro momento. Naquele último momento, ele atuou em legítima defesa. E se ele atuou em legítima defesa, ele agiu amparado por uma causa de justificação, ele não pode ser punido, porque neste caso não há crime. Então Tício responde por tentativa de homicídio. Por quê? Porque nós estamos diante de uma hipótese de legítima defesa sucessiva. Então a legítima defesa sucessiva, ela acontece no excesso. Houve excesso de legítima defesa? Houve excesso de legítima defesa. Se houve excesso de legítima defesa, a conduta que até então era típica e ilícita, ela passa a ser típica e ilícita. Se ela é típica e ilícita, ela permite à vítima dessa conduta típica e ilícita a reação em legítima defesa. Então eu tenho legítima defesa no primeiro momento, Mévio agiu no primeiro momento em legítima defesa, mas a partir do momento em que ele se excedeu, ele permitiu uma nova legítima defesa sucessiva, uma legítima defesa por parte de Tício. Então a legítima defesa sucessiva é aquela legítima defesa que ocorre em hipóteses de excesso em legítima defesa. Ok? É lindo, não é? Muito bem. O pacote anticrime, eu faço questão de colocar anticrime entre aspas, porque desde o início do nosso semestre letivo, desde o início do nosso estudo do direito penal, eu venho sistematicamente dizendo para vocês que o direito penal não consegue combater criminalidade, ele não é instrumento de combate à criminalidade. E esse nome, pacote anticrime, ele teve uma conotação exclusivamente política. Quem é que dentro da sociedade brasileira não ia apoiar um pacote que se presta a ser anticriminalidade? Então, para conseguir o apoio da sociedade. Felizmente, quando esse pacote anticrime bateu no Congresso Nacional, o Congresso Nacional cortou as duas asas do então ministro da Justiça, aprovou algumas coisas, inclusive essa bobagem do parágrafo único do artigo 25, aprovou outras bobagens estabelecidas neste pacote, mas acabou aprovando algumas coisas boas também. O Congresso Nacional aproveitou para inserir algumas modificações, principalmente na legislação processual penal brasileira, que foram de extrema importância. Algo que nós, que estudamos o direito e processo penal há tantos anos, temos defendido há muito tempo. Por exemplo, o juiz de garantias, que está suspenso por uma decisão liminar por um dos animais ferozes que hoje habita aquela região ali do Supremo Tribunal Federal. Mas o juiz de garantias é uma das principais inovações do nosso Código de Processo Penal. Não é inovação brasileira. Já existe juiz de garantias na França há 200 anos, existe juiz de garantia nos Estados Unidos. Mas era uma inovação que era necessária no direito brasileiro. Vocês vão estudar com muito detalhe, com muito cuidado com a Ana Paula, lá no direito processual penal. Comigo, talvez, também no processo penal 2, mas que, lamentavelmente, teve a sua eficácia suspensa por uma decisão estapafúrdia de um dos cavaleiros do Apocalipse, lá do Supremo Tribunal Federal. Mas, voltando então ao pacote anticrime, uma das novidades trazidas por esse pacote anticrime, uma das poucas novidades que afetou a parte geral do Código Penal, do que nós vamos estudar nesse semestre, é a única alteração. Vocês vão ver que o Código Penal teve alterações na teoria do crime, essa alteração na teoria do crime, teve algumas alterações na teoria da pena, teve algumas
alterações na parte especial do Código Penal. Do que nós vamos estudar nesse semestre, essa é a alteração que ocorreu, é este parágrafo único. O Ministério da Justiça quis criar uma legítima defesa própria para as autoridades de segurança pública. Eu não sei se por influência do senhor presidente da República, eu não sei se pela mentalidade um pouco atrofiada de quem ocupou aquele ministério, quiseram criar uma hipótese de legítima defesa para as autoridades policiais. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Parece bacana, né? Você imagina que tem um sequestro, um exemplo, aquele sequestro daquele ônibus, agora recentemente na ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro. E aí vem esse dispositivo e fala, olha, se um atirador de elite, um agente de segurança pública, repelir a agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime, essa autoridade policial terá agido em legítima defesa. Não diga. Uai, é óbvio. Está no caput do dispositivo. Não está? Atua em legítima defesa quem pratica a conduta típica para repelir a agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente dos meios necessários. E esse agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes atua em legítima defesa conforme o caput do dispositivo. Não precisaria do parágrafo único. E o mais inacreditável, está grifado de vermelho. O parágrafo único coloca assim, observados os requisitos previstos do caput. Putz grila, se eu vou observar os requisitos previstos do caput, por que eu preciso criar o parágrafo? A não ser que eu fosse acrescentar mais requisitos. A não ser que eu fosse tornar a legítima defesa policial menos frequente, que eu fosse restringir as hipóteses de legítima defesa. Aí tudo bem. O que eu faria? Eu traria os requisitos do caput e acrescentaria mais requisitos. Aí faria sentido. Mas não. Eles quiseram consolidar o entendimento de que, em situação como esta, o fato encaixa-se na legítima defesa. E, para tanto, criar um parágrafo único que manda observar os requisitos do caput. Putz grila. Que desperdício da paciência da gente. Não, e logo que veio esse pacote de crime, montamos comissões de estudo. Aliás, assim que a gente voltar à vida normal, e eu espero que seja em breve, nós temos esse pacote anticrime que atinge o direito penal, o direito processual penal. Nós podíamos montar grupos de estudo ou grupos de estudos para enfrentar as várias nuances desse pacote anticrimes. Vocês ainda estão no início do direito penal, então vão ter o privilégio de estudar todas as transformações legais ao longo do curso. Mas nós temos alunos que já passaram pela parte geral, já passaram pela parte especial, já passaram pelo processo. Então é um grupo que seria bastante heterogêneo, com alunos do início do curso, alunos do final do curso, para estudar essas inovações trazidas por esse pacote que trouxe muitas modificações. O pacote de crime é um calhamaço desse tamanho na legislação penal e na legislação processual penal brasileira. E esses grupos de estudo podem se transformar, inclusive, em projetos de pesquisa. Inclusive, para o PIC está adiado, porque nós íamos ter edital para pesquisa agora, só que nessa situação, nesse estado de calamidade pública, nós não sabemos ainda exatamente quando poderemos voltar às atividades presenciais. Mas nós podemos montar alguma coisa, hein, gente? Se vocês animarem, aqueles que tiverem interesse em aprofundar seus estudos em direito penal, em processo penal, eu acho que está na hora de nós tomarmos essa iniciativa. A hora é boa, a hora é essa. Mas muito bem, eu marquei também de vermelho esse risco de agressão. E no primeiro momento, eu fiquei um pouco preocupado. Na verdade, quando o projeto de lei foi encaminhado para o Congresso, já tinha esse risco de agressão. Nós, professores da FUMEC, inclusive, montamos um documento, encaminhamos para alguns congressistas daqui de Minas Gerais, com algumas sugestões de alterações. E
abordávamos esse risco de agressão. Esse risco de agressão poderia levar a uma falsa interpretação de que eu estaria modificando aquele critério temporal do caput do dispositivo. E aí haveria uma contradição na própria construção do dispositivo. Você tem que observar o requisito caput, e o caput fala em agressão atual ou iminente. Como é que eu posso mudar o critério temporal no parágrafo se eu tenho que observar os requisitos do caput? Mas aí até mesmo pela péssima redação do parágrafo único, já cheguei à conclusão de que, na verdade, esse risco de agressão significa agressão iminente. Então tem uma agressão iminente dentro da agressão atual. Porque a vítima já está mantida refém. Se a vítima está mantida refém, ela já está sofrendo uma agressão. Ela pode não estar sofrendo uma agressão naquele momento, a sua vida diretamente, ou pode não estar sofrendo uma agressão à sua integridade física, mas ela está sofrendo uma agressão à sua liberdade ambulatória. Ela já está mantida refém. E o simples fato de ela estar mantida refém já justifica uma reação em legítima defesa. Então esse risco de agressão à vítima mantida refém é risco de uma agressão maior, uma agressão física, um ataque à vida, a um bem jurídico que já não esteja sendo agredido pelo fato dela ser mantida refém. Percebam também que aí essa parte também é desnecessária. Que é óbvio que se ele repele a agressão que esteja ocorrendo naquele momento, o caput também já resolve o problema. Então ela é mantida refém, está sendo agredida, tem uma arma de fogo na cabeça prestes a ser disparada, ou está tomando umas coronhadas, ou está apanhando. É claro que ali eu vou agir, vou atirar contra aquele agressor. Então esse risco de agressão que está aí nesse dispositivo é o risco de uma agressão maior do que aquela que ela já está sofrendo pela condição de refém. Isso não muda a situação da legítima defesa, conforme estabelecida no caput do dispositivo. Assim, trocando alhos por bugalhos, não há a menor necessidade desse parágrafo único. Esse parágrafo único não altera em absolutamente nada a legítima defesa, que vai continuar ocorrendo nas mais diversas operações policiais. Ok? Então, coloquei aí para vocês, está aí no slide que vocês imprimirem em PDF. Ela é absolutamente desnecessária. É como se não existisse esse parágrafo único que foi inserido pelo simpático pacote anticrime. Ok? Muito bem. Falei com vocês de legítima defesa própria, legítima defesa de terceiros, legítima defesa sucessiva, e tem nesse parágrafo único uma desnecessária, mas está aí no parágrafo único, legítima defesa policial. Não é isso? Temos 4 hipóteses de legítima defesa. Então, própria de terceiros, sucessiva e policial, inserida pelo pacote anticrime. Temos uma 5ª hipótese de legítima defesa, chamada legítima defesa putativa, ou legítima defesa imaginada, antes que vocês pensem em bobagem. O que seria essa legítima defesa imaginada? Até coloquei aqui para vocês não terem dúvida. Putare vem do latim e significa imaginar, crer, pensar. Então, legítima defesa putativa é legítima defesa imaginada. Poxa, então por que você não chama de legítima defesa putativa? Não, minto. Legítima defesa imaginada e não putativa. Porque a lei penal brasileira usa a expressão putativa. E isso gera problemas e mais problemas. Eu fui aluno do saudoso professor Ariosvaldo Campos Pires. Eu acho que o professor Ariosvaldo foi o maior orador que eu já tive o privilégio de assistir na tribuna de um tribunal do júri, por exemplo, na tribuna de um tribunal. Espetacular o discurso do professor Ariosvaldo, que, por ironia do destino, morreu por um câncer nas pregas vocais. Morreu jovem, aos 69 anos. O professor Ariosvaldo Campos Pires foi meu professor de Direito Penal 1. E aí, durante o Direito Penal 1, o professor Ariosvaldo resolveu dar um curso à parte, inclusive pago, de oratória jurídica.
para a gente aprender a ter um pouco mais de desenvoltura para apresentação de trabalhos, para subir na tribuna no Tribunal de Justiça, ou até mesmo para enfrentar um tribunal do júri. O curso foi péssimo, diga-se de passagem. Mas nesse curso de oratória, o professor Oswaldo contou um caso para dizer algo que eu nunca apaguei da minha memória. Eu carrego isso até hoje nas minhas lembranças. O professor Oswaldo, e olha que eu estava no segundo período do curso de Direito, mentira, o Direito Penal 1 era no terceiro período lá na minha escola. Terceiro período do curso de Direito. E ele falava que, eu até então não conhecia a prática forense, e o professor Oswaldo chegou para a gente e falou, olha, o advogado criminalista, e eu nem imaginava que um dia seria, ele tem que aprender a descer a linguagem do povo. Porque ele vai atuar no tribunal do júri, por exemplo, com 7 pessoas do povo. Ele vai atuar na justiça militar e o conselho é formado por 4 juízes leigos, juízes militares. Então, se o advogado criminalista ele ficar com muito juridiquês, ele não vai conseguir se fazer entendido. E ao não conseguir passar a mensagem para aquela pessoa leiga que vai julgar a causa, ele acaba prejudicando o próprio cliente. Vocês já perceberam a diferença do advogado criminalista para o advogado civilista? Olhem para mim, gente. Agora me comparem com Bruno Bini. Eu não sei, mas eu aposto que Bruno Bini está dando essas aulas remotas de terno e gravata. Aí é um dia, se as aulas forem ao vivo, peçam a ele para levantar durante a aula para ver se está de cueca, de sunga, de short. Não, muito provavelmente já está com terno completo. E terno tem três partes, né? É provável que esteja de colete ainda para ficar com o terno completo. Aquele é o civilista. Este é o criminalista. Porque desde o início a gente aprende a estar mais próximo do povo. Principalmente nós que atuamos no tribunal do júri. E aí o professor Oswaldo, contando isso, narra um fato que aconteceu com ele, de um júri. Ele era recém-formado, foi fazer um júri no interior do estado. E júri no interior é o grande evento social da cidade, dependendo do tamanho da cidade, é o grande evento social do ano. Júri é mais bacana do que casamento e enterro. E a tese defensiva da cliente dele, era uma mulher, a autora do homicídio, era da legítima defesa putativa. E contava o professor Oswaldo que ele foi para o tribunal do júri e diz que brilhou, modéstia as favas, né? Diz que legítima defesa putativa para cá, legítima defesa putativa para lá, putativo para cá, putativo para lá, pá! Condenação criminal por unanimidade, 7 votos a 0. Hoje não se contam mais todos os votos, mas naquela época, a partir do momento que se atinge a maioria para a contagem, mas naquela época contavam os votos, ele perdeu por 7 votos a 0. Advogado recém-formado acha que a culpa por tudo que acontece no mundo é dele, advogado criminalista. Eu passei por essa fase há 25 anos. Então diz que ele saiu arrasado de lá. Pegou um táxi para ir pro hotel. Diz que era uma noite chuvosa, uma madrugadinha já chuvosa. Ele estava indo, lágrimas escorrendo pelos olhos. Quando ele olha pela janela do táxi, ele viu uma jurada correndo no passeio debaixo da chuva com um papelinho assim na cabeça. Gentilmente ele pediu para o taxista parar e ofereceu carona. A senhora não gostaria de uma carona? Deixa a senhora em casa. Oh, muito obrigado. Ela entrou no carro toda encharcada. E aí começam a conversar e ela vai de lá já elogiando. Nossa, o senhor fez uma brilhante defesa. Oh, muito obrigado. Mas por que a senhora condenou a minha cliente? Ah, doutor, essa moça já sempre foi mal falada aqui na cidade. Quando o senhor veio com a putativa, não tive dúvidas, condenei aquela vagabunda. Pode rir, é caso verídico. Olhem só o que uma expressão jurídica fez com a vida de uma pessoa. A cidadã foi condenada porque os jurados imaginaram que ela era uma pessoa da vida. Era uma prostituta. Associaram putativa com putaria e coisas do gênero. Então, não se esqueçam, putativa vem de putar. Antes de me xingarem utilizando um termo como esse,
Putativa significa putare, do latim imaginar. E por que nós vamos usar essa expressão? Por causa do artigo 20 do Código Penal. Abra o Código Penal, lá no artigo 20. Nós vamos pular o caput. O caput é uma hipótese de erro que nós vamos estudar. Na verdade, isso aqui também é erro. Eu vou voltar nessa matéria quando nós chegarmos lá na frente na teoria do erro. Mas eu preciso já trabalhar com vocês agora. Vamos para o parágrafo 1º, cujo nome é discriminantes putativas. Já anotem aí no cantinho, no código impresso de vocês, discriminantes imaginadas. Olha a redação, é ruimzinha, mas olha a redação do artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena, na verdade, risquem esse é isento de pena e coloquem também assim, não há crime. Porque se é legítima defesa, é legítima defesa, não há crime, exclui a ilicitude da conduta. Não é isento de pena ou não há crime por erro, quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Entenderam? Vamos parar aqui, depois eu falo do resto do dispositivo. Compreenderam? O agente está numa situação de fato em que ele imagina estar em legítima defesa. Na verdade, as discriminantes putativas se aplicam para todas as causas de justificação. Eu tenho legítima defesa putativa, eu tenho estar necessidade putativa, eu tenho estrito como dever legal putativo. Mas por hora é a nossa legítima defesa. Então a gente está numa situação de fato em que ele acredita estar em legítima defesa, quando na verdade não está. Ele erra, está aí na norma, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Eu adoro contar um caso. Para quem já foi meu aluno, vai de novo. Eu adoro, porque é extremamente ilustrativo. Aqui em Belo Horizonte, o policial militar estava fazendo um policiamento de rotina numa rua de um bairro aqui na cidade, quando ele foi abordado por uma senhora que tinha acabado de ser vítima de um crime de roubo. O cidadão chegou, botou uma arma de fogo na cabeça dela, subtraiu a bolsa e saiu correndo. E ela abordou o policial e apontou para um cara correndo lá na frente. Foi ele. O policial militar sai correndo atrás. Perdoem os policiais militares que estão assistindo essa aula, mas percebam, o policial militar, depois que ele passa no concurso, que é um dos mais difíceis concursos públicos que nós temos no Brasil, seja para oficialato, seja para as praças, mas depois que ele passa no concurso, ele dá aquela engordadinha básica. E aí põe um coturno pesadíssimo, o cara não sai correr atrás de bandido. O bandido, puf, o policial correndo atrás. Em determinado momento, o bandido entra para um beco. Então que chega no final desse beco, tinha uma tela. Sabe essas telas de fechar gramado, campinho do sítio de vocês? Pois é, aquela tela com o formato assim em losangos. O que ele fez? O bandido trepou na tela para passar para o outro lado. Nisso, o policial militar conseguiu chegar no beco. E nem que a ponta do beco, o cara está trepado lá em cima da tela. O policial militar aponta a arma de fogo para ele e dá a voz de prisão. E neste momento, o cara leva a mão à cintura e saca um objeto aparentemente preto. Porque o cara levou a mão à cintura e tirou um objeto aparentemente preto, o que o policial fez? Fogo nele. Um disparo. Atingiu o moço lá em cima, o moço cai da tela. O policial corre, enquadra, e no que enquadra, ele percebe que a pessoa estava com uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida na mão. Que coisa. Olha só. O cara estava com a Nossa Senhora da Aparecida enfiada. Se eu estivesse na sala, seria mais fácil de fazer. Mas aqui não vou tentar reproduzir. O cara estava com a Nossa Senhora enfiada, vocês imaginem, aqui na região do abdômen, na calça dele. Na hora que ele trepou na tela e foi passar a perna para o outro lado, Nossa Senhora espetou. No que Nossa Senhora espetou, ele sacou Nossa Senhora. Do que sacou Nossa Senhora, ele foi de encontro a ela. Legítima defesa putativa. Por que legítima defesa putativa? Percebam, não havia legítima defesa de fato. O cara não estava armado. Muito provavelmente, foi Nossa Senhora na cabeça da senhora, da vítima do crime de roubo.
E ela achou que fosse uma arma de fogo. Mas ela narrou para o policial o roubo. Narrou que ele estava armado. Era uma noite. O policial a uma certa distância. A pessoa saca, após receber uma voz de prisão, a pessoa saca um objeto, é arma de fogo. Ele atirou. Então veja, por erro, olhem para a tela, é isento de pena? Não há crime para aquele que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Todo o contexto levou o policial a acreditar que ele estava amparado pela legítima defesa, quando na verdade não estava. Essa é a legítima defesa putativa. Aconteceu com outro cliente meu, um cliente meu, ele também policial, ele matou um garçom do ponto de espetinho ali da Prudente Moraes. Caso muito parecido. Ele estava fardado, armado, a arma era própria, indo embora para casa depois do expediente. Parou numa delicatessen, eu acho que foi no Araújo, alguma coisa assim, num posto de gasolina. No que ele está saindo, ele fez uma compra, no que ele está saindo da compra, da compra dele, ele é abordado por uma senhora que tinha sido vítima de um crime de furto, de roubo. Por duas pessoas que estavam armadas. Policial militar é policial militar, 24 horas do dia, 7 dias da semana. O que o policial fez? Ele não virou para ela e falou assim: olha, está fora do meu expediente, a senhora liga para o 190. Ele colocou a senhora dentro do carro e saiu para fazer estava rastreado para ver se achava as pessoas. Ele estava no meio de uma rua íngreme, em determinado momento, nessa rua íngreme, duas pessoas estavam subindo. A senhora que estava aqui no banco do passageiro apontou. Foram eles. O policial atravessou o carro na rua, janela aberta, apontou a arma de fogo, mão na cabeça. Um botou a mão na cabeça. Quase que eu arranquei o fone aqui. Um botou a mão na cabeça. O outro levou a mão à cintura. No que ele levou a mão à cintura, o policial fez um disparo de arma de fogo. Pegou no peito dele, caiu. Na hora que o policial chegou, abordou, chamou reforço, a confusão toda, o cara estava pegando a carteira dele. Eu não sei o que se passou pela cabeça do cidadão. Ao invés de levantar a mão na cabeça, eu acho que ele quis pegar um documento e mostrar: oh, eu sou uma pessoa de bem, eu não fiz nada errado não. E depois que toda a tragédia aconteceu, a vítima falou assim: acho que não foram eles não. Eles não estavam com o produto do crime, eles não estavam armados, não foram mais identificados por ela como autores do crime. Que hipótese é essa? Legítima defesa putativa. Aconteceu no Rio de Janeiro, tem muito tempo, uns policiais militares que atiraram um cidadão que estava em cima de uma laje com uma furadeira. Vocês lembram disso? A alegação de que legítima defesa putativa, confundiram a furadeira com uma arma de fogo. O cara estava lá trabalhando em cima da laje, o policial chegou passando fogo no cara, achando que era legítima defesa. É uma legítima defesa imaginada, em tese, claro, tem que se analisar as circunstâncias do caso. A doutrina, vocês vão ver nos livros de doutrina os exemplos assim mais xoxos. O exemplo doutrinário clássico é daqueles em que dois inimigos viscerais, com ameaça de morte recíprocas, se encontram num beco escuro no meio da madrugada. Neste momento, um olha para o outro e leva a mão à cintura. No que um leva a mão à cintura, o outro saca a arma de fogo e atira nele. No que ele cai morto, a pessoa observa que ele tinha sacado um lenço branco, provavelmente para selar um tratado de paz. Esse é o exemplo da doutrina. Vocês vão achar os livros de doutrina. Legítima defesa putativa ou legítima defesa imaginada. A parte final do dispositivo fala que não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Quando eu estudar o erro com vocês, eu vou mostrar a que conclusões eu cheguei na minha dissertação de mestrado em relação a isso, o que me levaram a acreditar mais fortemente que as causas de justificação estão dentro da tipicidade penal. O que está dizendo esse dispositivo? Se eu perceber que houve legítima defesa imaginada, mas se este erro pudesse ser evitado se o agente que atuou em legítima defesa tivesse sido um pouquinho mais cuidadoso, eu posso punir o agente por crime culposo. Então, se eu chegar à conclusão de que aquele policial dentro do carro, e foi uma obtenção no júri dele,
O júri não absolveu por legítima defesa putativa. O júri entendeu que houve legítima defesa putativa, mas que ele podia ter sido um pouquinho mais cauteloso antes de fazer aquele disparo de arma de fogo. Foi o entendimento do júri, é tribunal do júri. E aí o júri condenou aquele policial por homicídio culposo, aplicando a parte final desse dispositivo. Então, se na circunstância fática você perceber, sim, o agente pode ter sido levado a erro e a acreditar que ele atuava em legítima defesa imaginada, legítima defesa putativa. Mas este erro que o agente cometeu em imaginar estar em legítima defesa poderia ter sido evitado se o agente tivesse sido um pouquinho mais diligente, um pouquinho mais cuidadoso. Aí o código permite punir por culpa, claro, se o resultado alcançado pelo agente permitir a punição por culpa. Obviamente, se eu estiver falando de uma lesão corporal ou de um resultado morte, todos os dois são puníveis por culpa. Agora, uma coisa que não é afastada, nem na legítima defesa real, nem na legítima defesa imaginada, é uma vontade de defesa. Essa vontade de defesa deve existir sempre. Então, apesar de eu ter superado a conduta típica, e na conduta típica vocês terem dado dolo, é claro que eu estou falando aqui de conduta dolosa no primeiro momento. Se eu realizo um disparo de arma de fogo em direção à vítima para matá-la, eu agir com dolo, apesar de estar atuando em legítima defesa, tanto que a conduta típica já foi superada, a conduta é típica, porque se não fosse típica, eu sequer analisaria a ilicitude penal, mas como, apesar de eu ter agido com dolo, eu também agi com vontade de defesa. Então, tanto na legítima defesa real, que eu vou mostrar para vocês, como na legítima defesa putativa, eu tenho que agir com essa vontade de defesa. Ela é imprescindível para que ocorra a causa de justificação, a causa que justifica a conduta típica praticada pelo agente, ou, se preferir, excludente de ilicitude ou excludente de criminalidade. Eu disse para vocês, a legítima defesa real é porque a putativa acaba criando duas espécies de legítima defesa. Legítima defesa real, aquela que acontece de fato, e essa imaginada, essa legítima defesa putativa. Então, o que nós alcançamos ao final desta aula? Nós temos uma legítima defesa própria, uma legítima defesa de terceiro, uma legítima defesa policial do parágrafo único do artigo 25, uma legítima defesa sucessiva quando acontece excesso, uma legítima defesa putativa, no artigo 20, parágrafo 1º, e, consequentemente, se tem uma putativa, eu tenho também uma legítima defesa real. Ok? Com isso, a gente encerra essa primeira parte, essa conversa inicial sobre as excludentes de ilicitude, sobre a ilicitude penal e as suas excludentes, a ilicitude penal e suas causas de justificação. Na próxima aula, na aula da semana que vem, eu estudo as outras excludentes de ilicitude. O estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito e o consentimento do ofendido. Combinado? Da mesma forma como eu fiz na aula de ontem, para a aula de hoje, vou colocar uma questão muito simples no SINEV para ferir efetivamente a presença de vocês nessa aula. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser.